Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Sou Haroldo Paz Filho, um profissional da área mecânica industrial, mais precisamente usina de açúcar e álcool. Hoje eu trago como um assunto que eu acredito de ser de muita relevância, sobre exigências comprometidas. É muito comum nós que trabalhamos em usinas de açúcar e álcool, quando solicitamos a fabricação de um componente, nós criamos aí uma série de documentações, como por exemplo, a emissão para a fabricação de uma camisa de moenda, bagaceira, pente, são fabricados conforme projetos, previamente elaborados, contemplando dimensões técnicas, especificações de materiais, inspeções e controle de qualidade, ensaios não destrutivos e emissão de laudos comprovatórios. No recebimento e na preparação para a montagem na usina, após o recebimento realiza-se o planejamento e a preparação para a montagem, incluindo definições de consumíveis, confecção de gabarito pelo soldador utilizando barras de cobre com a finalidade de evitar escoamento de solda. Execução completa do processo de soldagem. A finalização com acabamento, apesar que eu escrevi aqui adequado, mas seria inadequado. Seria com lixadeira manual. Muito bem, tudo isso que eu comentei me refere-se ao seguinte: hoje mais do que nunca nós temos que tomar muito cuidado com certos critérios a serem tomados, porque hoje trabalhamos com camisa de alta performance, camisa perfurada, e um dos motivos bastante grande que se vê é que o entupimento desses furos, o entupimento no furo de drenagem, que seria aqui o furo de escoamento. Quando fazemos a triangulação de uma moenda, nós tomamos como referência a medida A, quer dizer, do fundo do friso na crista do outro friso. Porém, não esqueçamos que temos um picote nessa camisa de moenda, onde esse picote ele tem uma altura aí de 10, 12 milímetros. Quer dizer, a abertura que você tem, coincidentemente, esse picote ele pode cair na direção de um desses furos, que é o furo de drenagem, Esse aqui é o furo de escoamento, esse aqui é o furo de drenagem. Isso aqui possibilita o entupimento do furo. Aonde eu quero chegar? Quando fazemos a triangulação da moenda, foi que eu fiz esse comentário, nós seguimos a abertura A. O picote coincide com o furo de drenagem, ficando uma abertura B. Ela fica uma abertura bem menor. Isso facilita o entupimento do furo de drenagem. Muito bem. O que eu quero dizer? Quando o profissional soldador ele pega o pente, ou que seja a bagaceira, não se importa se é pente inferior ou superior, ele faz a soldagem no friso, com as melhores intenções possíveis, coloca-se uma barra uma barra chata de cobre para não haver o escoamento, e após o término da soldagem ele faz o acabamento com uma lixadeira, sem tomar os critérios nos quais foram exigidos para a fabricação, que seriam todos esses. Quer dizer, os nossos critérios foram abandonados aqui. Portanto, nós temos aqui um friso com mais solda, com menos solda, com mais solda, com quase pouca solda. É importante criar um procedimento para acabamento de solda após a execução, mantendo a altura de solda rigorosamente iguais para ter a real limpeza no fundo do friso. Eu, como mecânico, eu não posso deixar de dizer que, quando fazia a triangulação de moenda, a gente pegava até um eletrodinho de 1/8, tirava o revestimento dele e colocava esse eletrodinho no fundo do friso e fazia com que o pente ou a bagaceira encostasse nele. Porém, por essas irregularidades que havia no frontal do friso, aquele friso que tivesse com maior solda, ele tinha um encosto. O que não tinha, ficava mais folgado.
Isso quer dizer que se tínhamos uma abertura aí, vamos exagerando aí, né? Vamos ser bem pequenininho, de 10 milímetros, tinha diferença aqui, além do 1/8, que seria a folga que nós deixávamos, tinha uma diferença de mais 2 ou 3 milímetros, quer dizer, era uma diferença de quase 5. Por uma abertura de moenda, isso aí tem muito sentido, né? E principalmente hoje, quando nós estamos trabalhando com camisa perfurada, onde nós temos que ter a certeza da limpeza do friso, é muito importante que tenhamos, né, esse cuidado aqui. Por quê? Os estudiosos dizem que o bagaço, uma vez espremido entre os frisos, esse bagaço não chega no fundo do friso, e sim ele é, vamos dizer, extraído, esmagado nas laterais do friso. Mas não esqueçamos que nós temos aqui o picote, que esse picote ele leva assim o bagaço no fundo do friso. E hoje, um picote ele tem uma distância de mais ou menos de 25 a 30 milímetros, praticamente você tem um diâmetro da camisa maior. Então, nós temos que ter a certeza que todos esses comprimentos do pente estejam realmente iguais, para que possamos trabalhar com uma folga aqui de 1 milímetro e ele realmente venha fazer a limpeza no fundo do friso. Acredito eu que é um dos grandes responsáveis em o entupimento dessa área aqui, do furo de drenagem. O que eu tinha a apresentar para os senhores é isso. Espero ter sido bastante claro. Caso não tenha sido, me coloco à disposição para que a gente venha ter uma maior conversação. Se alguém tiver interesse em alguma troca de ideia, me coloco à disposição. Tá ok? Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.